Opa! Nascer do sol, fotoperíodo, pôr do sol. Afinal de contas, de que horas a que horas e como saber calibrar o seu sistema de iluminação? Bora? Vamos lá! Opa! Nós de volta. Pessoal, não esquece do like. Então, pessoal, assiste um monte de visualização, poucos likes. Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, mamãe. Muito obrigado à minha família, à minha esposa, aos meus seguidores, aos meus amigos, a todos vocês. Como é que foram de passagem de final de ano, dessa viravolta toda? Eita, que esse negócio dessa pandemia dá o que falar, né, gente? Vai passar, vai passar. Eu peço, em primeiro lugar, desculpas ao grande período que nós estamos aí sem marcar a presença aqui com vocês novamente. Eu até para colocar, de vez em quando, agora eu comecei a colocar uma ou outra foto no Instagram. Agradeço aqueles que estão seguindo, que estão fazendo comentários, inclusive o pessoal, por favor, eu peço aqui mais uma vez, eu praticamente não respondo pelo Face, nem pelo Insta, nem por outra mídia social no momento. A gente está focando todas as conversas, pedindo solicitações de orçamentos, etc. Tudo pelo WhatsApp, está aqui no cantinho, em cima, de um lado ou de outro, não sei. Mostrar mais detalhes do vídeo, né? E aí vocês têm o meu número, têm o meu endereço, têm o meu telefone do WhatsApp. Eu peço a gentileza de que comuniquem por lá em horário comercial, se possível de segunda a sexta, das 10 às 4 da tarde, e no sábado, das 10 à 1 da tarde. Muito bem, dito este pequeno recado, estamos aí numa sequência maravilhosa, graças a Deus, de trabalhos em cima de trabalho. E é óbvio, né? A gente está toda hora se deparando com novos desafios, alguns são superados, outros têm que ser resolvidos, e faz parte do nosso trabalho, graças a Deus, né? Que chato seria se a vida fosse inteiramente tudo certinho, tudo correto, tudo maravilhoso. São os percalços aí que faz com que a gente até cresça, evolui. É através, né? Einstein comentou isso certa vez sobre a crise. Procura aí no Google, vocês vão achar o comentário Einstein e a crise, a sua opinião sobre crise econômica. E resumindo, são graças às crises que tivemos aí ao longo de toda a humanidade, o desenrolar do desenvolvimento da humanidade, que crescemos tecnologicamente, espiritualmente, materialmente, enfim. É através dessas dificuldades que a gente consegue crescer, certo? Mas nós vamos hoje aqui falar sobre um assunto que já vem me sendo cobrado há muito tempo e eu coloquei isso em pauta. Aliás, eu peço a vocês que me enviem comentários, se possível, aqui no WhatsApp, sugerindo títulos, né? Razões pelas quais motivos e assuntos para a gente conversar, embora eu tenha aí acho que umas 6 ou 7 títulos que virão pela frente. Um deles eu acho que vai agradar muito, eu vou falar especificamente sobre nano, vocês já sabem a minha opinião, eu vou reforçar o porquê eu sou, a princípio eu não indico muito você montar um aquário muito pequeno, eu vou conversar sobre isso no vídeo, mas eu vou focar muito mais em quais espécies de peixes e corais que você deve ter no nano, seja ele com um nível de dificuldade menor ou maior. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Vamos fazer vídeo também sobre realizações de mudas, como fazer as mudinhas, enfim, tem muita coisa vindo por aí, muita coisa vai ser repetida, porque infelizmente parece que o pessoal esquece e as aulas devem ser repetidas, devem ser reforçadas, digamos assim.
Mas sobre o fotoperíodo, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro uma questão da qual eu ouço muitos aquaristas e especialmente muitos lojistas experientes mencionarem sobre essa questão da simulação do nascer do sol e do pôr do sol. Eu vou ser bem franco com vocês, mas eu diria que 99% dos comentários, das formas e das razões pelas quais eu vejo isso sendo ensinado, eu sou contra. Eu realmente não concordo com os argumentos e as coisas que estão escritas lá. E eu vou explicar, falando exatamente nesta sequência. Em primeiro lugar, que hora o nascer do sol, tá? E para a gente falar do nascer do sol, convém nós primeiros comentarmos sobre quanto tempo e que horas se inicia o processo de iluminação, que chamaremos de agora em diante de fotoperíodo. Eu penso sempre o seguinte: o aquário é sim um objeto de lazer, de decoração, é um objeto de interação, ele serve para correlacionar as pessoas, os amigos, os parentes que estão no ambiente ao redor de onde o aquário se localiza. Entendemos que, dito isso, a maior parte das pessoas trabalham dentro, e eu vou falar isso que se viram a maioria, e você pode adaptar isso que eu vou te falar ao seu horário, a sua realidade de horário de trabalho. A maioria das pessoas começam a trabalhar entre 5, 6, 7, 8 da manhã, 9, e a partir das 4 da tarde, 5 da tarde, elas estão voltando para suas residências, salvo profissões diferentes, que trabalham com turnos diferenciados, etc. Mas a grande massa é essa, tanto que nós temos aí na sociedade os chamados horários de pico, de rush, que é logo de manhã, daí vem o rodízio aqui em São Paulo, impedindo os carros de rodarem nos horários de maior movimento. Por quê? As pessoas saíram de casa e estão indo para o trabalho, e as pessoas saíram do trabalho e estão indo para casa. Dentro dessa concepção, na maior parte das vezes, se estamos voltando 5 horas da tarde, vamos chegar em casa às 5, 5 e meia. Aí eu pergunto a você, tem muita gente que acende o aquário a hora que sai para trabalhar, 6, 7 da manhã, o relógio já começa a funcionar, acende o nascer do sol. Eu tive um caso aí de um cliente que da hora que ele dava o start do nascer até o start do aquário desligar, ele estava fazendo um fotoperíodo completo, somando esse estudo, né, de 13 horas. 13 horas. E apesar de excelente qualidade de água, excelentes condições de iluminação, a qualidade e a quantidade de luz adequada, ele estava depois de 6, 7 meses, deu um surto de alga, começou a dar problema e ele não conseguia resolver. E falando comigo, a gente ajustou o relógio disso aí, resolveu o problema sem o gasto nenhum. Ele só arrumou o período do aquário dele, da iluminação. Então, partindo desse princípio, essa pessoa, quando dava 7 horas da manhã, iniciava o processo de nascer do sol. Normalmente a gente faz isso com a luz azul, acreditando que a luz azul ela é mais fraca, ela simula mais a luz fraquinha. A rigor, pessoal, isso não é verdade. A luz mais fraca, de menor poder de penetração, é a faixa espectral que tende ao vermelho e não ao azul. Portanto, o correto, para quem vive no planeta Terra, eu tenho um vídeo que eu falo disso, nós não vivemos em Marte, lá o sol nasce azul, né? E ao meio-dia é tudo avermelhado. Aqui nós temos o vermelhado no nascer e pôr do sol e a parte mais vibrante, mais azulada no meio-dia. Então, dentro dessa concepção, ele começava às 7 horas da manhã e ficava 7, 8, 9, quando dava acho que 10 horas da manhã, 9 e meia, 10 horas, aí ele estava com todas as luzes ligadas, porém ainda não no máximo. Aí quando dava meio-dia, ele deixava 2 ou 3 horas de luz intensa na potência máxima, e aí ele mantinha desse jeito até 5, 6 horas da tarde, sei lá eu. Quando dava 7 horas da noite, 7 e meia, ele começava a desligar até meia-noite, quando fechava a luz. Ou seja, era um fotoperíodo muito grande e um período de nascer e pôr do sol muito grande. De fato, se sua iluminação é adequada, pode ter absoluta certeza que 8 horas de luz, seja ela HQI, seja ela T5, seja ela LED, se estiver bem dimensionado, nós estamos falando
daquelas dicas, não são regras, são dicas de como montar e dar quantidade e qualidade de luz adequada ao seu sistema. Existem vídeos no canal, acho que 3 ou 4 vídeos, pelo menos a respeito disso, eu tenho aqui no nosso canal. Em cima disso, supondo que você tenha 8 horas de luz por dia, se você acender o aquário 8 horas da noite, 8 e 8, 16, 4 horas da tarde seria a hora de estar desligando o seu aquário. Você saiu para trabalhar, o aquário ficou aceso junto com o sol e obviamente vai se apagar junto com o sol. O que acontece? A razão estética, decorativa que o aquário possui, já era, você perde essa função. Então, dentro disso, quando eu tinha só meu consultório, na minha residência eu tinha um horário, no consultório eu tinha outro. No ambiente comercial, eu acendia a luz às 8 da manhã e 8 horas depois, 4 horas da tarde, era a hora de eu desligar. Eu comecei a atrasar, porque eu fechava o consultório às 7 horas da noite. Então eu vim de trás para frente. Se eu fechava o consultório 7 horas da noite, eu tirei os horários, ok? E assim comecei a acender o aquário 11 horas, se não me engano, alguma coisa do tipo, porque eu acendia às 11 e apagava às 7. Dava 8 horas. Então, a primeira coisa que a gente deve imaginar é, eu descobri que acender no aquário às 4 horas da tarde e desligando próximo à meia-noite é o melhor custo-benefício em relação ao período, uma vez que nesse prazo, dentro deste fotoperíodo, das 4 às meia-noite, você vai ter uma quantidade, você tendo quantidade e qualidade de luz adequada, você vai ter uma resposta de crescimento, de beleza, quer dizer, você vai estar alimentando os corais de uma forma correta, no que tange respeito à sua necessidade de iluminação. A questão agora e para o nascer e pôr do sol? E é aí que entra aquilo que eu falei lá no começo, que eu discordo da maioria dos nossos colegas. Quando você acende um aquário 4 horas da tarde, ou até 8 horas da manhã, ou até 10 horas da manhã, ou seja lá a hora que você for acender, e o sol já nasceu, e o ambiente tem janelas, o prelúdio, aquela parte de iluminação onde você já tem claridade no ambiente e vai evitar o chamado susto, porque o coral em si, ele não toma susto. O coral, chegou a luz até ele, ele não vai ter um estresse a ponto de expulsar sua zooxantela. E isso é sabido porque a prática ao longo dos anos de tantos e tantos aquários mostra isso a todos vocês, a todos aqueles que forem pesquisar sobre o assunto com colegas ou com livros. Então, a gente percebe o seguinte, esse período de prelúdio, ele já acontece porque o aquário está num ambiente onde já existem iluminações, já existem fontes de luz que estão presentes no ambiente onde o aquário se encontra. Essa não há, de fato, biologicamente falando, cientificamente falando, praticamente falando, que é necessário haver o nascer do sol, simular o nascer do sol, porque isso como existe isso na natureza, nós, por tabela, devemos aplicar isso no nosso aquário. Sim, porém essa iluminação, esse prelúdio, não é necessário que seja feito exclusivamente com a luz do aquário. O próprio ambiente já se encarrega disso. Então, se você não tem uma fonte luminosa, como eu durante muitos anos eu tinha HQI. A HQI não tem essa, ela leva aí seus 1 minuto para acender, 1 minuto e pouco, mas é papum, pode-se dizer. Para desligar então, desligou, acabou. Não existe aquela coisa de vir diminuindo. E a gente sempre teve aquários maravilhosos. T5, a mesma coisa, ninguém faz dimer, não dá para dimerizar HQI e T5. Os LEDs propiciam isso. Então, o que a gente percebe é que assim, é legal dimerizar, é legal provocar o nascer e o pôr do sol? Porque é legal, porque é bacana, porque é interessante, porque é bonito, porque é chique, entendeu? Mas, biologicamente, um aquário dentro de uma casa onde haja luz externa, luz do ambiente, etc., não é algo crucial. Partindo disso, eu sugiro e eu uso sempre você não levar mais que meia hora do período zero ao período máximo de iluminação e a contar dessa meia hora, 8 horas, a partir de 8 horas, meia hora para desligar tudo.
Se você gosta da luz azul primeiro, tudo bem, pode usar, isso não é fator de insucesso no aquarismo. Se você gosta primeiro da luz branca, pode usar, se você quer promover ao sistema um aspecto mais natural, né? Pode usar a luz branca primeiro. Ah, mas Alberto, o azul fica tão mais bonito, fica aquela coisa, parece o luar. Pode usar, isso não vai prejudicar, nem vai favorecer o seu aquário. Mas uma coisa é certa, isso de você ficar 1h30, 2 horas, 3 horas, até chegar no período, na potência máxima de iluminação, isso é jogar dinheiro fora, é desnecessário e não traz benefício para o sistema algum, ok? Sendo assim, o que eu sugiro? 3h30 da tarde, 15h30, inicia o seu processo de iluminação e a cada 5, 10 minutinhos vai subindo sua luz, vai subindo, calibra lá o PLED da vida lá, até 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, potência máxima e conte a partir de então 8 horas. Deu 8 horas, 11 horas da noite, vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, desligaria meia-noite. Pois bem, na prática, como é que eu faço isso? Se eu quero deixar 8 horas aceso e quero meia hora para desligar, eu faço as minhas luminárias desligar a 11h59, por uma questão de configuração da controladora que eu uso para isso. Tá? Se ela vai apagar até 11h30, ela está no período máximo. Se eu tirar 8 horas desse período, nós teríamos 3 horas da tarde, ó. 3, acendeu às 3 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas, 8 horas. Então, se você vai iniciar a sua luminária às 3 da tarde, meia hora antes, 2h30, inicia o processo de nascer do sol. 11 horas, inicia o processo de pôr do sol. Ou, inicia às 3h30, para que ela esteja na potência máxima e você consiga desligar às 11h59. Às 11h30 começa a apagar, entendeu? O importante é você ter das 3h30 às 11h30, com meia hora antes, meia hora depois, completando apenas 9 horas, sendo meia hora para nascer do sol, meia hora para pôr do sol e o período em questão de iluminação, que são as 8 horas necessárias. É assim que eu faço, é assim que eu uso. A gente podia até levar em consideração o seguinte: no nascer do sol, o prelúdio, o ambiente, tudo bem, mas em muitas residências, quando dá 11 horas, 11 e pouco, muita gente pode dormir, apaga as luzes e não entra a claridade de fora e realmente a sala fica muito escura, etc, etc, etc. Apagar a luz de repente pode ser prejudicial? Olha, pessoal, voltando àquilo que eu falei anteriormente, se fosse algo que representasse insucesso no aquarismo, aquário com HQI e aquário com T5 não dariam certo. E não é isso que a gente comprova. Tudo bem, normalmente o que a gente fazia com as T5 em especial, apagava por grupo, para ir diminuindo até apagar, deixar uma lâmpada só e apagar essa luz no final. É possível ser feito isso? Mas estamos falando hoje de uma geração da qual as luminárias LEDs estão governando, estão dominando o mercado. E é uma tendência, não há o que discutir. Eu já dei todas as razões, já falei aqui vários motivos pelos quais eu acabei optando em trazer de volta, em inutilizar, em desligar as lâmpadas HQIs que eu tinha aqui e fazer uso dos LEDs, tá? Embora o resultado, eu vou ser mega franco com vocês, a HQI era outra pegada. Mas enfim, isso é assunto para outros vídeos. Dito isso, eu acredito que está bem explicado, está bem esclarecido para todos vocês sobre o fotoperíodo, né? Dúvidas? Manda os comentários aqui, não esqueçam do joinha. Pessoal, clica no joinha, dá um like aqui para nós, isso ajuda nosso canal, tá bom? Feito! Vamos lá, Ted! Vamos lá, Ray! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado aos meus seguidores, obrigado à minha família, à minha esposa, obrigado aos meus amigos, obrigado a todos vocês. Tchau, pessoal, e até breve!